conversando e entendendo, percebendo dimensões animais. O tema nosso hoje não é francamente esotérico. A ideia não é a gente enxergar os animais de uma forma espiritualizada, mas sim trazendo para a ciência um pouco, aí sim, chegar nessa parte espiritual dos animais, mas pé no chão, partindo daqui da matéria, aí a gente chegar nos animais. Eu vou dar um exemplo através desse bichinho que vocês estão vendo aí, que acertadamente uma ou outra pessoa achou que era um cavalinho. Então, olha só que presente que teve na sábado à tarde, tá? Estava assim, e não parece que está dividindo? Olha só. Por que essa foto está aí? Justamente porque dá a nós a sensação de que são dimensões diferentes, planos diferentes. A gente tem a impressão de que aqui nós estamos numa dimensão e aqui nós estamos em outra, tá? Nós estamos no mesmo lugar. Então nós vamos usar alguns recursos da ciência para entender os animais objetivamente, porque a tarefa nossa é chegar até eles através de linguagem. Depois nós vamos ver para que serve isso, tá bom? Nós vamos falar desses seres aí um pouquinho como exemplo. O que a gente estiver falando desses seres vale para outros animais. Talvez, especificamente ou mais próximo de nós, estão os cavalos, os cães, os gatos, né? Sim, próximo. Mas digo próximo pelo fato de convivência. Tá? Isso. Tá bom? Então, olha lá. Que bonitinho. A relação entre seres dos vários reinos acontece em diversos níveis. A compreensão deles pode ser percebida de modo consciente. É interessante que aquele que aspira a comunicação busque o ponto de contato entre a sua linguagem e a do ser que se apresenta. Por exemplo, os equinos estão em conexão conosco o tempo todo. Assim também outros animais. Mas nós vamos usar esse exemplo dos cavalos porque tem bastante coisa estudada a respeito disso. Tá bom? Quem aqui já subiu num cavalo? Ai, eu adorava, galopava. Nossa, adorava meu cavalo. Já? Muito. Cavalo marchador, né? Trotão é ótimo. Quem aqui já pôs a mão na boca de um cavalo? Fazer carinho sim também. Vou pegar ele no ar. Fazer carinho, porque ele fez som. Uma perfeição. Quem de vocês? Comi o milho e saí correndo. Olha. Então, eu vou dar um exemplo bem típico disso que aconteceu comigo também. Os cavalos são meio safados às vezes, né? A gente sabe. Por exemplo, quem já olhou nos olhos de um cavalo? De verdade. Olhou nos olhos de um cavalo. Quantas vezes vocês viram um cavalo chorar? Chorar. Não vão Aí escorrer ver. a lagriminha ou ele está com o olho lacrimejando? Escorrer a lagriminha mesmo. O cavalo sofre em silêncio. Olha que coisa. A partir daí, a gente já tem um ponto de reflexão para a nossa própria evolução. Os cavalos não têm voz. É porque ele não tem voz. Claro que tem. Porque ele não sente dor. É claro que sente. Cavalo sofre dores morais e psicológicas? Sofre. O cavalo, além de dores físicas, ele também sofre psicologicamente e moralmente, o que abre para a gente um campo de exploração muito delicado e muito complexo. Por exemplo, quando um cavalo, ainda jovem, brinca de morder o outro cavalo, isso é uma brincadeira comum dos cavalos, mas machuca o outro cavalo, geralmente a égua, que é a matriarca, entre aspas, que é o ser que comanda aquele grupo, empurra esse cavalo que aprontou para longe, para uma distância fora da área de segurança daquele grupo. Olha que interessante.
para que aquele cavalo que saiu do grupo ali sofra moralmente, e enquanto ele não, olha só, enquanto ele não reduz o seu orgulho, ela não permite a reaproximação desse cavalo. Veja que coisa evoluída. E a gente acha que esses seres são irracionais. Hoje a gente tem como saber muitas dessas coisas. E o exemplo que eu vou dar da pessoa que talvez tenha sido o precursor desses caracteres, desses parâmetros, tenha sido um americano chamado Monty Roberts. Alguém já ouviu falar dele? O Encantador de Cavalo? O Encantador de Cavalos. Nossa, vários documentários. Maravilhoso. Isso aí acabou gerando um filme, né? E o filme aborda um aspecto das técnicas que esse homem conseguiu descobrir junto aos cavalos, que é da observação. Esse homem observava cavalos nas pradarias americanas porque era filho de um domador de cavalos para o exército americano. Naquela época, os cavalos selvagens americanos, que são os mustangs americanos, eles eram recolhidos das pradarias, caçados, entre aspas, para depois virem a fazer parte do exército da cavalaria americana. E o pai de Monty Roberts tinha a tarefa de domar cavalos. Só que ele fazia isso da maneira tradicional, que até hoje se utiliza ainda. E é bom que nós vamos falar muito brevemente sobre coisas que eventualmente não são prazerosas. A técnica se chamava, às vezes ainda se encontra esse termo, de quebrar o cavalo. Mas quebrar não é que fraturar o cavalo, mas é quebrar o orgulho do cavalo, só que de maneira artificial e muito torturante, né? Então, como se fazia naquela época, ainda se faz atualmente. Então, o pai dele aprendeu daquele jeito. A gente não vai entrar aí nos méritos de cada um. E talvez se o pai dele não fizesse dessa forma, ele talvez não tivesse despertado a sensibilidade para fazê-lo de outro jeito, tá? Mas o pai dele, então, amarrava a mão do cavalo. O cavalo tem mãos e pernas, tá? E pés. Então ele amarrava uma mão do cavalo à perna contrária, para o cavalo não conseguir ficar em pé. E aí depois ele amarrava mais um membro do cavalo e fazia isso e soltava brevemente, depois amarrava de novo, até que o cavalo temesse o seu domador, não por espancamento, por chicotadas, tá? Mas pela capacidade daquele outro ser de subjugá-lo. Depois que o cavalo temia o seu domador, ele soltava o cavalo, punha uma sela em cima e o cavalo cumpria tudo o que ele exigisse por medo de ser novamente subjugado. Note, não é tanto pela dor. Hoje se usa ainda esse tipo de método e também métodos mais grosseiros. Mas esse homem, Monty Roberts, trouxe à luz oportunidades diferentes de compreender esse universo equino de uma maneira mais racional, de uma maneira mais objetiva, curiosamente de uma maneira mais humana. Olha que interessante. E aí, tá feliz esse cavalinho? Parece, não parece? Pois é. Então vamos lá. Essa é a ideia central do nosso estudo. Vocês acham que ela está fazendo um carinho só no cavalo? Essa menina está com um cap de hipismo, tá? Ela está com roupa de hipismo. Ela vai montar o cavalo para a prática do seu esporte. Mas diferentemente da gente subir no cavalo, ela está conversando. Por que não, nesse momento, ela está mentalmente contando para ele as suas dificuldades, as suas frustrações, desabafando com o cavalo? E ele também, de olhos fechados, parece dizer para ela assim: eu te entendo. E o objetivo nosso hoje é isso: entender. Comunicar, por exemplo, a gente, todos nós, a
maioria de nós tem um pet. Ali tem um, bem legal. A maioria de nós conhece o próprio pet. Você sabe pelo jeitão o que tá, se está legal, se não está, se está feliz. A gente conversa, brinca e os nossos pets conversam com a gente, entre aspas. A ideia aqui é um pouco mais, é que converse mesmo e que haja uma compreensão dos dois lados, tá? Os animais, em especial os cães, os gatos, os cavalos, têm a capacidade de perceber a nossa postura, perceber o nosso cheiro normal como humano, perceber as nossas emoções pelos hormônios que nós estamos secretando na pele. Olha que doido. E eles fazem isso através de um certo órgão que existe no palato e que conecta dois ossos do crânio do animal. E que nós também temos esses ossos, que é o vômer, que é o osso que fica bem no centro do nariz, que depois se torna cartilagem, e os ossos nasais. E esse órgão se chama vômero nasal. O órgão vômero nasal tem a capacidade de perceber. E alguns animais, os cavalos, os gatos, já percebeu que o gato, quando cheira alguma coisa, quem tem gato, às vezes ele fica de boca aberta. Já viu isso? Tem gato em casa? Já viu o gato fazendo isso? Parece esquisito o gato fazer isso, ele cheira um pouquinho e fica assim. Cachorro também às vezes cheira um pouco e abre e às vezes parece até que está sorrindo, porque fica até assim. E a gente fala assim, olha que lindo, ele está dando um sorriso. Mas como a gente, criança perto desses animais nesse momento? Os cavalos também fazem isso. Nós vamos ver um exemplo ali. Vamos lá. O sistema olfativo é o órgão vômero nasal, tá bem? Alguns estudos recentes mostram que eles conseguem discriminar os odores. Os cavalos conseguem perceber se nós estamos tristes, ansiosos, excitados, nervosos, com raiva, deprimidos, especialmente, e com dor, especialmente. O cavalo tem órgãos sensoriais muito evoluídos. O cavalo consegue sentir nos cascos, o casco do cavalo é unha, tá bom? Para a gente ter uma comparação com o casco é a unha do cavalo. Ele percebe através das suas unhas, do seu casco, pequenas trepidações a cerca de 2 quilômetros de distância. Ele consegue detectar pelas vibrações, se elas estão aumentando, ele consegue perceber que ou ele se aproxima daquilo ou aquilo está se aproximando. A que velocidade, com que intensidade, aquilo representa um perigo. Então ele, através de gestos, se comunica com os demais integrantes do grupo e o cavalo, o garanhão, que tem, assim como também nos lobos, o cavalo, que é o garanhão, chefe, entre aspas, do grupo, porque quem manda é a égua. Mas o cavalo, esse sai na frente para checar se aquilo que os demais estão sentindo é um perigo ou não. E aí vai indicando para onde aquele grupo deve ir, se continua para frente, se vira para a direita, se vai para a esquerda. Enquanto aquele nosso adolescente que aprontou está sofrendo dores morais, porque se há um perigo real na frente, esse cavalo está em perigo maior que os outros, tá bom? E esse cavalo vai permanecer afastado do grupo enquanto for orgulhoso. O orgulho é o último dos atributos inferiores que nos deixará durante o processo evolutivo. Olha que doido. E chega um momento em que esse cavalo vai poder voltar ao grupo, mas quando a égua deixar. Olha só, isso aqui tem um livro muito interessante. A exploração de odores varia com idade, estado de gestação, etc. Não é estática. Então, é necessária a comunicação entre os entes do grupo
para que através dos seus sentidos aquele grupo evolua, ou migre, ou coma, ou se reproduza. Está claro isso? Essas são coisas que podem nos parecer básicas, pensando que são animais, mas o nível de complexidade nessas transações dos órgãos dos sentidos é muito alto. E se nós conseguimos compreender o que eles estão dizendo, entre eles, existe uma chance da gente poder se comunicar efetivamente. Tá bom? Murilo, é verdade o que dizem que certos animais, como os equinos, até os pets mais próximos, cão, gato, eles têm uma clarividência? Não dá para se afirmar isso. Não dá, né? Não, essa é uma informação esotérica. Ah, A clarividência, que a gente vai entender como uma faculdade extrasensorial material, a gente não está conseguindo descobrir os sentidos materiais dos animais. Então pode ser que o que a gente acha que é uma clarividência é na verdade um sentido exacerbado, como esse que eu falei. Entende? Das coisas invisíveis. Para nós, né? Porque uma vez Invisíveis. aconteceu comigo, eu andando aqui em cavalo, muitos anos, num lugar deserto, era assim uma roça. E para mim, eu não via absolutamente nada que impedisse dele continuar. E ele parou e não foi de jeito nenhum. Enquanto eu não desci dele e puxei, aí ele me acompanhou. Mas assim, visualmente, para mim, não tinha nada que impedisse, mas ele não quis ir, sabe? Ele não quis ir de jeito nenhum. Os nossos sentidos são muito limitados. Por exemplo, algumas aves conseguem ver a sua presa, um roedorzinho, a centenas de metros de distância, mas não é só porque o olho tem uma lente de aumento. Eles enxergam outros espectros que para nós não são visíveis. A urina de pequenos roedores gera uma frequência de onda da camada ultravioleta, que a gente não vê, mas algumas aves distinguem. Então as aves estão vendo um animalzinho urinando, elas já estão sabendo pelo rastro da urina a direção que está indo, a velocidade, então ele consegue fazer um ataque preciso. E a gente acha que ou os olhos de águia, que tem lente de aumento, não tem, são sentidos exacerbados. É possível que exista um sentido, uma faculdade sensorial material? Claro que sim. Mas cabe a nós descobrirmos isso. porque assim como eles veem, a gente vê determinadas frequências luminosas, eles podem ver uma frequência mais sutil. Isso não seria uma clarividência Não seria? espiritual. Não é. Para nós, apenas algo que a gente não vê. A própria radioatividade, para nós, é um conceito inexistente, até que Madame Curie conseguiu verificar naquelas placas uma sensibilização. A gente mesmo, eu vou dar uma dica para a gente experimentar, aguçar o sentido. Se você conseguir, fique 3 semanas sem consumir nada de carne, por exemplo, e verifique o sabor que os outros alimentos têm. Veja se vai continuar a mesma coisa. Tente não usar luz artificial por nada, ou seja, o sol se pôs, você vai dormir por cerca de 1 semana e verifique como fica a sensibilidade dos olhos. Então, toda vez que a gente priva ou diminui a nossa exposição a um determinado estímulo, a gente aguça algum sentido. E isso será uma mediunidade, do ponto de vista espiritual, uma comunicação com o plano sutil. Ou o plano sutil é parte dessa mesma estrutura e apenas a gente não está desenvolvendo a forma de conseguir reconhecê-lo, o que é muito mais provável. E aí a mediunidade deixa de ser um fenômeno parapsíquico para ser apenas uma outra via de comunicação que a gente precisa desenvolver. E aqui uma proposta. A proposta é que a gente converse com os animais, mas objetivamente. Diferente da comunicação entre espécies com base na telepatia, por exemplo. Em que eu estou imaginando o que o animal pode estar me comunicando. E aí vai depender de como está o meu estado de humor,
Às vezes a gente vê o cachorrinho correndo para lá e para cá, e a gente acha que está feliz, às vezes a gente acha que está ansioso, a gente fica sempre achando. Por que não pergunta para ele? Pergunta. Mas talvez você não vá usar, você está ansioso. Especialmente se você fizer assim, aí a gente está usando uma linguagem corporal que para o animal vai ser mais clara do que a dele para nós. Vou dar alguns exemplos. Toda vez que um cavalo fizer isso para vocês, já fez alguma vez? Não. Ele está feliz? O que vocês acham? Ou está triste? Está sorrindo? Está dando risada? Não, ele só está expondo aquele órgão que eu acabei de falar para vocês, vômero nasal, que geralmente fica aqui no palato, atrás dos dentes dos incisivos centrais. No gato é bem fácil, é uma bolinha. Ele está só fazendo uma exposição para que ele capte mais impressões do ambiente, para ele poder tentar entender você, ó ser humano implacável. Então ele não está dando risada para nós. Mas o cavalo faz isso e a gente faz o quê? Dá risada na frente do cavalo. Talvez na mente dele passe assim. Estranho, esquisito. Essa relação que você está mostrando, nós somos racionais. Do nosso ponto de vista. Tá, depois você esclarece mais. Tá. Mas, dentro da minha ignorância, o racional seria o natural, que seria os animais. Né? Vou chamar de irracional. Então, a relação é, eles estão conectados com a força maior, que é a força divina, a mãe natureza, todo esse processo. E nós estamos conectados a uma sociedade que perturba tudo. Eles também, tá? Eles também têm as suas frustrações e os seus perrengues. Por exemplo, golfinhos hoje, já se sabe que golfinho faz amor por prazer. E tem crise de ciúme. Tá bom? Então, as relações sociais dos grupos de outras espécies também têm as suas características, os seus parâmetros e os seus pontos de equilíbrio. Então, por exemplo, a gente é racional porque a gente entende que nós usamos razão para compreender o mundo ao nosso redor. E os animais são irracionais porque não usam a mesma razão que nós. A mesma divisão social, os mesmos parâmetros volumétricos de intensidade, as mesmas relações religiosas, são só diferentes. E quanto mais a gente tentar se aproximar, melhor pra gente. Tá? Pra gente. Aí é que eu estava querendo relacionar que quando eu estou buscando a minha essência, ou seja, Deus em mim, eu vou estar mais próximo do animal. Perfeito, essa é a ideia. E que caminho que a gente pode... A ideia de hoje é usar um caminho. Conversar com eles. Buscar ativamente, não é passivamente. O cavalo não vai falar com você. Não. Mas a gente pode falar a linguagem deles. Essa aqui vai ser a ideia, tá bom? Isso aqui, ó, comunicação referencial cruzada. Isso aqui talvez nós podemos traduzir para uma palavra só: diálogo. Quando dois seres de espécies diferentes usam o mesmo sinal para se referir a alguma coisa, tá? Aqui ele deu um exemplo: o cavalo olha para a porta, o ser humano entende como quer sair. Ah, tá. Isso é reflexo condicionado. O cachorrinho da gente passou a noite inteira dentro de casa. De manhã ele quer fazer xixi, ele vai até a porta, olha para você, olha para a porta, assim. Isso é reflexo condicionado. É quase como ele está dizendo para você: humano, abre a porta. Vou sair, vou fazer xixi aqui na sua. Mas a ideia não é essa, é a gente utilizar recursos da linguagem deles, porque nós queremos comunicação com eles. No momento em que eles quiserem comunicação conosco, eles vão buscar comunicar conosco. Já viu quando um cachorrinho olha para diferentes posições? Às vezes a gente olha, encara o cachorrinho olha para o lado, assim, e às vezes encara a gente. Tá? Esses são sinais que a gente precisa compreender, mas não são interpretativos, tá?
Não vai ficar imaginando coisas que o cachorro está querendo te dizer. Ele está dizendo, só que ele está falando num dialeto que não é vocalizado para nós. Tá? Existe um estudo mostrando que algumas espécies de andorinhas têm mais de 30 vocábulos, palavras diferentes, com entonações diferentes para se comunicar. Nossa, que impressionante isso. Por favor, né? Nós somos o quê? Superiores, estamos agora abismados com uma coisa que está aí desde a criação. Hoje, gente, vamos nós nos esforçar um pouquinho para chegar nos outros seres da criação. É uma tarefa nossa. Então vamos lá. Coisas mais interessantes aqui. Olha lá. Cavalos e cães, um pouco mais, respondem aos hormônios. Respondem. Eles identificam o nosso estado emocional. E às vezes, a posição da cabeça, o jeito de olhar, uma abertura de boca, uma postura, está se comunicando com a gente. Tem um rapaz nos Estados Unidos que tem uma percepção um pouco mais do que o normal, que é não sei o nome dele, mas ele chama milanês. César Milanês. Mas, gente, vale a pena ver aqueles programas dele. Porque ele está explicando aos donos sinais que o cachorro está comunicando, o cachorro está falando através de uma linguagem que a gente não está entendendo, só porque não está em português, ou em inglês, ou sei lá o quê. Mas está comunicando. E ele ensina não os cães, ele ensina os humanos a se comunicarem. Olha que bacana. Talvez ele não tenha noção da profundidade da tarefa e como ele está executando essa tarefa. Monty Roberts fez isso com os cavalos. Tá? Então, olha só, coisas paralelas interessantes. Steiner via a comunicação entre as espécies como uma lembrança de antiga unidade entre rios da natureza. Se a gente fizer uma busca retroativa nos eixos evolutivos das espécies, nós temos ancestrais em comum. A nossa coluna vertebral e a maior parte dos nossos ossos ainda é dos dinossauros, que foram extintos há milhões de anos. Então nós temos moléculas que são atraídas com base em determinadas características comuns a outras espécies. Por que não conversar? Ou melhor, quando é que a gente vai entender que precisa conversar? Para Emmanuel, o animal capta o fluido mental e emocional. Às vezes os nossos pets sabem que a gente vai dar uma bronca. Eles estão até aprontando, mas sabem que vai dar uma bronca. E a gente fala, ele sabe o que eu estou pensando. É óbvio que ele está detectando por alguns sentidos e talvez outros extrafísicos, talvez por clarividência, talvez por outro tipo de mediunidade. Por que a mediunidade é uma faculdade exclusivamente humana? Porque nós dissemos que é, gente, homens de pouca fé, não somos. André Luiz descreve como uma sintonia, olha aqui, olha uma chave, vibracional entre perispíritos. Por que vibracional? Porque quando outras espécies estão captando pelo odor a nossa emoção, cortisol, mulheres da TPM estão eliminando hormônios femininos pela pele, eles estão captando esses hormônios, eles estão captando vibrações, nem tudo é som, às vezes é cheiro, tá? É por isso que quando a gente tem mais de um animal em casa e você chama um especificamente, ele sabe o que você está falando. Ele sabe. Quem ele está chamando? Uma parte disso é reflexo funcional. Ele se acostumou com o nome, com o timbre de voz, a forma de chamar. O estudo mostra que em grupos de cães, por exemplo, se você chamar o cachorro, pede, mas se você usar a mesma estrutura vocal, a mesma forma de falar e falar um outro nome, ele vai prestar atenção, ele vai ficar em dúvida, mas ele vai pôr a atenção em você. Porque o jeito de falar o nome dele foi semelhante.
E se você falar o nome dele de uma forma muito distante, que você usualmente faz, provavelmente ele não vai dar atenção. Porque não vai dar. Então, mais do que o nome em si, é a comunicação. Isso está falando. Murilo, só uma observação que você já viu sobre, eu não procurei. Os gatos, eu tenho gatos, eles têm a comunicação do miado apenas com nós humanos. Entre eles não miam, não tá bom. Eles têm uma outra, um rugido, uma coisa baixinha. Ronronar, outros ruídos. São outros ruídos entre si, que eu percebo já há muitos anos. Mas aí alguém fala assim, o gato só mia para os humanos. Eu falei, isso é verdade. A minha gata então só fala para ela só mia, eu respondo mesmo. Mas entre eles, quando há alguma coisa, são uns barulhinhos, né, bem diferenciados. Eriçamento de pelos. O gato, por exemplo, eriça pelos de diferentes partes do corpo. Tem essa capacidade. A gente, quando arrepia tudo de uma vez. Você não escolhe, vou arrepiar só meu braço. O gato tem essa capacidade. Ele eriça partes do seu corpo. Então, você tem um outro gato olhando. Aquele eriçamento expõe a pele de uma parte do corpo que está emitindo determinadas partículas de feromônios, de substâncias, odores. Então, e o gato percebe a longa distância. Então, existe uma outra comunicação, talvez muito mais intensa nesse momento. Tá? Então, já sabemos que se o gato cheirou você e está com a boquinha meio aberta, ele está captando outros cheiros de você, para saber o que está acontecendo. Tá? De volta. Consciência cósmica. Olha que interessante. Olha, amor e empatia são linguagens universais. Amor e empatia. Aqui agora entra um outro elemento interessante como um segredo para essa comunicação. Observar. Paciência. Se tem uma coisa que esse Monty Roberts conseguiu para compreender os cavalos, foi ficando não 2 horas olhando os cavalos na padaria para ver, olha, o cavalo aprontou, olha, a égua agora vai deixar ele entrar, peraí. Ele ficava semanas, o tempo inteiro. Teve uma certa ocasião que ele ficou 2 meses no mesmo ponto, olhando grupos de cavalos para selecionar os melhores, como ia chegar para aproximar. E a partir dali ele foi reconhecendo que alguns padrões se repetiam quando os cavalos falavam, se comunicavam. Meses. E a gente não tem paciência para olhar para o nosso bichinho, seja para a gente ou fazer um carinho, a gente não perde tempo, melhor, a gente não despende um esforço olhando para os nossos bichinhos por um tempo prolongado, sem expectativas, apenas vendo como ele reage. A gente gosta de ver às vezes o bichinho brincando sozinho, é muito legal isso, mas já reparou que ele brinca diferente cada vez? Não reparou. Se foi por um relance, pode esquecer, gaste meses olhando para o bichinho. Okay? Mas os gatos, se você for olhar a experiência própria, quando eu pego para olhar assim, eles podem estar de costas, daqui a pouco vira a cabeça tipo, o que você está olhando em mim? Você está me incomodando, está me encarando, uma coisa assim impressionante. Eles sentem, né, essa radiação. Essa irradiação, ela é magnética, elétrica, é um odor. Vamos estudar. Vamos ver atrás dos gatos direto o que acontece. Então, isso aqui são só exemplos de que com as crianças acontece isso de uma forma um pouco mais profunda e menos racional. A criança não está pensando, olha cavalo, eu tive um dia ruim hoje, então eu estou muito cansado, você vai ter que me compreender. A criança não está expressando pensamentos complexos, não é? E a criança é irracional? Se for, ela não é ser humano, né? Reflexões, ok? Muito bem, Monty Roberts, então, ele não ficava só observando por observar. Ele hoje, esse join-up, que é também chamado de conjunção, ele consegue expulsar um cavalo do grupo. Isso agora eu vou falar um diálogo completo. Ele expulsa o cavalo do grupo
diminui o orgulho do cavalo, mantendo o cavalo distante, reconhece quando o cavalo está disposto a conversar, percebe se isso é uma artimanha ou se é sinceridade, e se for sincero, ele permite que o cavalo chegue e comunique em definitivo. E aí a magia é o momento maravilhoso da conjunção, é quando essa comunicação acontece de fato. Eu tive essa experiência uma vez. Eu andei muito a cavalo também, como alguns de vocês. Cheguei a ser instrutor de educação uma época, tive cavalos. Depois estudei muito esse rapaz aí, li toda a obra do Monty Roberts. E uma vez, uma amiga nossa que mora aqui pertinho, tem ainda, acho que está vivo ainda, mas ela tem um cavalo árabe com um porte inglês. O cavalo árabe tem um pescoço mais esguio, é muito fogoso, de difícil relacionamento normalmente. O cavalo inglês, ele já tem uma postura mais travada, geralmente de porte maior. E ela tem um cavalo que é uma mescla dessas duas raças, e é um cavalo, hoje é um cavalo velho. Hoje ele topa qualquer coisa, ele aceita com bom grado, você se aproxima. Mas ele era um cavalo difícil. E uma vez, a gente colocou esse cavalo num redondel. Vocês já viram um redondel? E aí eu resolvi fazer essa experiência e falei assim, vamos ver se esse Monty Roberts realmente funciona a história dele. É óbvio que eu já tinha visto experiências de sucesso de muita gente, mas eu quis fazer a minha experiência, mas temeroso de que a coisa não fosse acontecer. Mas enfim, se não aconteceu, vai, volta para sua baia. Então eu expulsei ele do grupo. Tem uma forma fácil de fazer isso. Num redondel, é só você girar uma corda assim, longe do cavalo. Aquilo é uma ameaça para ele, especialmente se ele já tomou uma lambada alguma vez na vida. E ele tenta fugir, mas no redondel ele vai fugir para onde? Ele vai correr para um dos lados. Então chega um momento que eu fiz o quê? Eu virei, mudei a minha posição, comecei a girar a corda do outro lado. Ele trava com as 4 rodas e começa a correr ao contrário. E você vai fazendo isso várias vezes, mostrando que você está expulsando ele do grupo. Você é uma ameaça. Em um certo momento, o cavalo que está galopando começa a trocar de mão. Para quem já galopou sabe que se você vai fazer uma curva, troca de mão, né? Se você vai tomar tranco nas costas e se não tiver firme vai cair. Mas quando você troca de mão e põe na mão certa da curva, a curva é suave, é uma delícia cavalgar, galopar em curva na mão certa. Então, um dos primeiros sinais de que ele não está mais tão orgulhoso é quando ele troca a mão e volta para a mão certa. Ou seja, ele está gerando no chão uma vibração diferente, como quem dissesse, presta atenção em mim. Então ele está galopando, então ele está correndo aqui no lado esquerdo, sentido anti-horário. Ele está com a mão esquerda, ele troca de mão e troca de novo. E aí nesse momento você olha para ele e faz o quê? Gira mais rápido a corda. Fala, não cara, não estou afim. Vai para longe. Depois de um certo momento de fazer isso outras vezes, ele dá outros sinais. Ele que estava correndo antes com a cabeça erguida, todo orgulhoso, começa a correr com a cabeça na altura da cernelha. Ele começa a correr com a cabeça um pouco mais baixa, não baixa porque você vai mudar a geometria, mas ele começa a correr assim. E ele começa a trocar a posição das orelhas. Ele está falando, olha para mim, eu estou disposto a conversar. Nesse momento, o que a gente faz? Diminui as voltas, a velocidade da corda. Ele começa a galopar mais devagar. Mas é a gente que está dizendo que a gente quer conversar, mas não está entendendo a linguagem dele. Então a gente faz o que nessa hora? Ele quer conversar, mas eu não estou afim. Eu giro a corda de novo rápido e ele começou a correr rápido de novo. Assustado. Levanta a cabeça de novo. Esse orgulho não foi embora. Em um outro momento, ele começa a baixar a cabeça, já trocou de mão, ele inverte as orelhas e ele sacode a cabeça assim. E faz esse reflexo de Fleming para poder expor esse órgão sensorial. Ele está dando sinais claros de que ele aceita conversar. Nesse momento, eu fiz o que o Monty Roberts faz. Eu joguei a corda no chão
eu estava de lado para ele, dando espaço, eu virei de costas. Virei de costas, joguei a corda no chão, não há mais ameaça. E eu virei de costas significa, eu não vou te ameaçar, não vou te olhar nos olhos. Nesse momento ele veio, parou, veio andando até mim e pôs a cabeça no meu ombro. Eu arrepiei, não igual um gato que arrepia o braço, arrepiei inteiro naquele momento. Para mim foi um momento que eu falei, ele me entendeu e eu estou mostrando que eu entendi. Eu pus a mão na cabeça dele assim, eu não virei para ele, eu pus a mão na cabeça, fiz um carinho. Quando eu fiz um carinho, as orelhas dele que estavam todas atentas para mim, agora ficaram mais relaxadas. Não ficou para trás, o cavalo mostra que está bravo. Ficaram relaxadas. Quando ficou relaxado, ele abaixou um pouco mais a cabeça. A partir dali, a gente pôs a sela, montou e ele trabalhou feliz naquele dia. Por quê? Porque a felicidade do cavalo na comunicação com o ser humano é superior à vontade ou à preguiça dele de fazer alguma coisa junto. Ele não vai fazer porque ele está te temendo, ele não vai fazer porque ele está achando que é uma delícia uma sela em cima dele. Aliás, para vocês saberem, sela, ela é para proteger o cavalo. Tá? A gente põe um confortinho ali. Mas quando a gente está sem a sela, a gente acaba montando na posição em cima dos rins do cavalo, muitas vezes. E isso gera dor. A sela, ela vai ficar geometricamente disposta sobre áreas estáveis do cavalo. A sela não incomoda o cavalo, tá? Mesmo Mas com o peso. cavalo não, um pouco incomoda. O freio não é Então, como a bridão, né? Bridão é uma coisa... É o freio judia. E existe o freio bridão. Tá? O bridão fica numa área que não há dentes do cavalo. Se você não puxar com força, não machuca o cavalo. Ao contrário, gera estímulos no lábio que, se você já fez ele entender, ele sabe o que você quer dizer. O freio tem uma lâmina de ferro que, quando você puxa, ela se levanta e empurra o palo do cavalo. Mas nós combinamos que os momentos de dor eram só lá atrás, naquele momento. E outra coisa que usam que é horrível é espora, né? Não sei, esses pessoal. Sedem, espora, tem muitas coisas aí que não são muito bacanas. Então entendemos o que acontece numa conjunção. Então esse homem gastou muitos meses da sua vida, enquanto era adolescente e jovenzinho, observando cavalos para depois chegar nessa linguagem. É uma linguagem. Uma vez que é uma linguagem, ela tem gramática. Não é só linguística, somática e vibracional. Posição, olhar, movimento, salivação, emissão de odores. O cavalo emite odor. Vocês já chegaram perto de um cavalo suado? Ele não cheira gostoso para nós. Não cheira gostoso. O suor faz com que parte das substâncias que estão na pelagem do cavalo, e por conta do calor que o cavalo tem, essas substâncias vão se volatilizar com mais facilidade. Então elas vão se dispersar com mais intensidade. Ok? Estamos acabando, pessoal. Então, essa é a ideia espiritual para nós. Despendermos tempo olhando os animais. No filme Pilgrim, lá no filme O Sussurrador de Cavalos, né? O Horse Whisperer. É bem legal o filme, é antigão. Vale a pena. Quando aparece lá o sussurrador de cavalos interagindo com aquele cavalo, na verdade ele fica dias sentado, olhando para o cavalo, mastigando um matinho, mostrando que ele não é uma ameaça e olhando para ele, mudando os olhos. Não se fala que ele está fazendo isso porque é uma alusão direta ao trabalho do Monty Roberts para quem o estudou. Mas o filme fala um pouco sobre essa ideia, sobre essa experiência. Ok? Então, olha lá. Pré-requisitos para conversarmos com animais. Estado de coerência. Isso daqui é muito importante. Já foi estudado, tá? Heart Coherence, da Heart Math Institute. Ritmo cardíaco e respiratório harmônicos. Se eu estou sentado olhando para um bichinho e eu me levanto, pego o negócio, volto, tal, aí eu sento de novo e falo assim, agora voltei, vou te olhar de novo. O meu coração está acelerando, a minha respiração está mais ofegante. Eu destruí aquele estado
quase meditativo, de harmonia, que é necessário para que o animal preste atenção e para que nós prestemos atenção adequada ao animal. Ok? Isso é também importante. A ausência de intenção de domínio não represente um perigo e nem, se for um pet seu dentro de casa, não demonstre que você quer que ele vá no seu colo ou que você está morrendo de vontade de fazer um carinho. Você fala, estou olhando, eu quero fazer um carinho. Ele está numa posição tão lindinha, deixa eu pegar a câmera, deixa eu fazer uma fotografia. Vai perceber que você vai mudar os seus padrões biológicos. O animal vai perceber isso melhor do que você. Tá bom? Então, sem essa coerência, esse vocabulário não se manifesta. E está aqui um vocabulário mínimo, olha só, acolhimento. O que nós podemos fazer? Isso agora é baseado em todas as recomendações e a vida e a obra do Monty Roberts e também de outros pesquisadores que hoje configuram a doma racional, mas como uma doma mais humanizada, tá? Mas enfim. O que ele propõe? Olha, respiração longa. Vê se isso aqui não é meditação. Olhar suave, corpo lateralizado. O predador olha de frente. As aves têm olhos laterais para elas poderem pegar um campo maior. Os predadores, felinos, por exemplo, têm os dois olhos como nós, de frente, para poder ter uma visão de profundidade espacial, medir distâncias, para poder atacar a presa com mais precisão. Então, diante de qualquer animal, põe-se de lado, não vai olhar de frente, não, vai estudar, vai. O que mais além disso? O convite, olha, mover o corpo para o lado, você dá espaço, piscar devagar. Quando a gente pisca rápido, a gente está precisando atualizar, porque a gente está tenso, a gente precisa lutar ou fugir. Eu estou piscando rápido, a minha pupila dilata. Eu estou dando sinais de tensão, eventualmente de agressividade. Então, move o corpo devagar, de ladinho. Limite. Endireite a postura, olhar fixo breve e inspirar curto. Aqui você já está definindo áreas de atuação de linguagem, tá bom? Porque quando eu quero conversar com alguém que está distante, eu não grito. Por que então, quando a pessoa está próxima, você grita? Você está ferindo essa delimitação de espaço da comunicação. Confiança, movimentos previsíveis. Não faça gestos muito diferentes. Procure repetir gestos para que o animal vá reconhecendo padrões no seu comportamento. Ok? E aqui sim, respiração irregular, isso aqui mostra sinais de alerta. Isso é a nossa expressão numa comunicação com os animais. Do lado deles, olha lá, cavalos foi mais estudado. Orelhas relaxadas, a cabeça baixa, aproximação lenta. Isso é acolhimento. Tá? Isso seria uma tradução aproximada, tá? Pode aproximar. Se ele se aproxima em curva, lamber o focinho, cheirar o ar, ele está atualizando os seus órgãos sensoriais. Está pegando mais informação de você. Está te dando sinal de que está conversando. Olha, Lili, eu estou vendo a sua camisa aqui, está em verde, tem branco, eu estou te falando que tem verde, tem branco, eu estou reconhecendo que tem verde, tem branco. Você pode falar assim, não tem. Ok, recuar, que interessante, ele dá limite. Se você se aproxima, o animal recuou, dá espaço para ele está definindo o espaço, tá? Confiança, encostar, baixar a cabeça, ritmo respiratório. É diferente de submissão. O cachorrinho costuma fazer o seguinte, deita com as patas para cima, expõe o seu abdômen. Isso é uma forma de submissão. Não é disso. Nós não estamos querendo fazer o cachorro se submeter. Nós estamos querendo entendê-lo. Tá bom? Pupila dilatada, rabo agitado, respiração rápida são sinais de alerta. Olha só, o campo está perturbado. Às vezes a gente não percebe, o animal fica agitado. Às vezes não é nada, ele está escutando coisas a centenas de metros. Apenas ele está reconhecendo padrões. E a gente tem que tomar cuidado para também não ficar paranoico, né? O senhor está agitado. Isso não. Ok? Então, olha só, essa é a mensagem para o nosso reflexão espiritual de hoje. Resgatar uma comunicação objetiva, reprodutível,
nós vamos sair do campo esotérico no sentido de percepção individual, mediúnica. Aí eu sei o que aquele animalzinho está pensando, está sentindo. Você conhece. Mas, por exemplo, aquele pet que está ali, eu não conheço. E se eu precisar me comunicar com ele? Eu não posso usar os mesmos padrões que eu estou acostumado com o meu pet, porque ali é uma comunicação individual, tá? Então, o reprodutível com os animais nos aproxima da unidade entre espécies. Isso demonstra. Não estamos sozinhos nesse planeta. No reino, nem falando de entre reinos, mas no reino animal, não estamos sozinhos. Não vamos terminar sozinhos. Então, se nós temos um vislumbre que achamos ser de superioridade pela razão ou pelo livre-arbítrio, porque o ser humano tem a liberdade de escolha, então cabe a nós ativamente buscar nos aproximarmos dos outros seres. Tá? Então fica essa reflexão para que nós nos preparemos para a segunda parte do trabalho de hoje.